E aí, gente, boa tarde, todo mundo que está aí presente. Nós vamos começar a nossa aula, certo? Espero que estejam todos bem aí. E aí, pessoal, eu queria fazer uma observação aqui. Não sei se vocês lembram que na aula passada eu disse assim, pessoal, acompanhem a nossa explicação aí pelo livro de português, por um quadro azul que tem na página 25 e 26, que eu até disse assim, vocês vão gastar esse quadro azul aí da página 25 e 26, tanto que vocês vão estudar por ele, se você realmente for estudar, né? Para aprender mesmo isso aqui, né? Então, assim, quem tiver com o livro aí, pegue o livro e abra na página 25, que a gente vai dar continuidade à explicação do que tem nesse quadro azul da página 25 e 26, certo? Se você não tiver com o livro, aí não tem problema, porque eu vou abrir aqui um slide que tem todas essas informações aqui do quadro azul da página 25 e 26, certo? A partir de hoje está flexibilizado o lockdown, certo? Eu não tenho bem certeza se já é possível você ir na escola só para ir buscar seu livro, se você não tiver recebido o livro ainda, mas eu acho que já é possível. Para você não ter o risco de dar a viagem perdida, você pode entrar em contato antes com alguém só para ter certeza se você realmente pode ir buscar o livro já. Eu acho que já pode, certo? Eu acho que a escola já vai estar aberta para isso. Então, se você não recebeu o livro ainda, você vê aí se já é possível ir buscar. Se for possível, você vai lá buscar, porque é muito importante algumas explicações, a gente precisa muito do livro, certo? E aí, quem está com o livro, como eu disse, abre aí na página 25 e 26, que a gente vai dar continuidade. O que a gente falou na aula passada, nossa última aula síncrona, que foi não na semana passada, mas na semana anterior ainda. Foi segunda-feira, dia 29. Tem até a data aqui, que foi a data dessa atividade. Segunda-feira, dia 29, certo? Nós começamos a falar sobre concordância verbal, né? E aí, o que foi que a gente viu sobre concordância verbal? Primeira coisa, a gente viu qual é a lógica, o que é a lógica da concordância verbal, o que é a concordância verbal. E nós vimos que concordância verbal é um mecanismo, isso aqui bem em linhas gerais, é um mecanismo em que quando eu tenho uma frase, eu vou ver se o verbo está concordando com o sujeito, certo? Por isso que o nome do conteúdo é concordância verbal, porque o nosso objetivo é ver se o verbo está em concordância com o seu sujeito. E aí a gente observa basicamente o seguinte: a gente identifica o verbo, que eu até disse na época, assim, eu disse, ó, toda vida que eu for passar uma atividade, eu vou sempre colocar o verbo em destaque, em negrito, maior, algo assim, que é para você observar e ver o seguinte: quem é o sujeito daquele verbo, certo? E aí você vendo quem é o sujeito daquele verbo, você vai ver, esse verbo está em concordância com o sujeito, tipo assim, esse verbo está no plural, certo? O sujeito também está no plural, certo? Esse verbo está no singular. Ok, o sujeito também deve estar no singular, certo? E aí a gente vê se de fato ocorre a concordância entre sujeito e verbo, ok? E aí nós vimos na aula passada dois tópicos, quem está com o livro aí acompanha, esses dois primeiros tópicos do que a gente tem nesse quadro azul da página 25. Esses dois primeiros tópicos dizem o seguinte: o primeiro tópico, isso aí é básico, certo? Na verdade, pessoal, concordância verbal 99,9% das situações, tudo é muito fácil, tudo é muito básico, certo? A gente sabe fazer a concordância verbal. Só que existe uma situação ou outra que são situações um pouco mais excepcionais, que a gente às vezes confunde a concordância. A gente não sabe muito bem se a concordância é de um jeito, de outro. Geralmente a dúvida é: esse verbo aqui é no singular ou é no plural? Né? Então, a gente tem essa dificuldade em algumas poucas situações.
Só para você ver as milhares e milhares de situações de concordância verbal que a gente usa na língua. O nosso livro traz no quadro azul da página 25 e 26 12 situações. Ou seja, são 12 situações entre milhares, 12 situações que podem gerar algumas dúvidas para você. E, além disso, a concordância ideológica e as concordâncias dos verbos impessoais e do verbo ser, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Não é o momento agora, porque senão vai misturar muita coisa. Certo? Eu estou indo, pessoal, bem no passo a passo. Como eu disse, a aula passada a gente viu esses dois primeiros tópicos. Hoje, nós vamos ver o tópico 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. A gente vai até o tópico 7 hoje. Quando for na próxima aula, que é esta semana ainda, nós vamos ver os demais tópicos, certo? Então, a gente vai bem no passo a passo, porque eu não quero que ninguém depois diga, não, professor, explicou rápido demais, não entendi, foi nada e tal. E aí, pessoal, todas as situações que você não entender, não entendeu, me pergunte, pode me chamar aí, ei, professor, isso aqui assim, assim, não entendi. Pergunte no chat, fale, enfim, não vá com a dúvida. Vai fazer a atividade depois, está com dúvida ainda, me procure no privado, pode mandar uma mensagem no privado, certo? Eu respondo, em geral, rapidamente. Pode ser que seja um horário que, às vezes, eu estou em aula com outra turma, às vezes eu estou muito ocupado com outra coisa de outra turma, às vezes não é horário de trabalho, de vez em quando alguém me pergunta alguma coisa, às vezes à noite, algum horário que não é horário de trabalho, mas mesmo sem ser horário de trabalho, geralmente eu respondo. Eventualmente, eu posso, às vezes, esquecer, porque eu estou com muita mensagem ao mesmo tempo. Às vezes vejo a pergunta, vejo a mensagem, não respondo na hora, porque estou muito atarefado, e depois acabo esquecendo. Pode ser que alguém diga, eu já perguntei uma vez uma coisa, o professor nem me respondeu na hora. Mas geralmente é por isso, é porque eu acabo, às vezes, recebendo muita mensagem por conta disso e esqueço de responder na hora, ou não posso responder na hora e depois passa. Mas aí insisto, não, professor, isso assim, assim, tal, tal. Geralmente eu respondo na hora, ok? Então, qualquer dúvida, pode perguntar. O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos começar agora? A gente vai começar só fazendo a correção daquela atividade que a gente passou lá na aula síncrona do dia 29 de março. A última aula síncrona que nós tivemos, certo? Além disso, ficou também a atividade sexta-feira, né? Sexta-feira da semana passada, dia de sexta-feira, é o dia de postar a atividade de português. Então, semana passada, sexta-feira, eu postei a atividade de português. Talvez até algumas pessoas aqui já tenham feito essa atividade. Mas a gente não vai corrigir ainda hoje, porque essa atividade vai estar aberta até amanhã. Então, a gente vai deixar para corrigir na nossa próxima aula de português. Que, se eu não estou enganado, é na quinta-feira. Quinta, quarta, não me lembro agora exatamente. Se é quinta ou é quarta-feira, acho que é quarta-feira. Quarta-feira. Certo? É na Então, na quarta-feira, isso, é na quarta, que até semana passada, né, ia ter, semana passada não, na semana anterior, ia ter a aula de português, eu acabei fazendo a aula de redação, não foi? Então, é na quarta-feira. Pronto, quarta-feira, então, a gente faz a correção da atividade que eu passei sexta. O que é que nós vimos, então, sobre concordância verbal? A gente viu duas situações, como eu estava dizendo. A primeira delas diz assim: quando o sujeito é composto, não se preocupe que tudo isso a gente vai dizendo e vai explicando, certo? Quando o sujeito é composto e ele é formado por dois ou mais elementos claramente diferentes, claramente distintos. Como é que acontece a concordância? Aí diz assim, o verbo vai para o plural. Pode ser que, lendo isso, você ache que é um bicho de sete cabeças, mas não é. O que é um sujeito composto com elementos claramente distintos? Sujeito composto é quando você tem um sujeito que ele tem mais de um elemento, certo? Por exemplo, se eu digo assim, este copo e aquela garrafa, vocês não estão vendo, este copo e aquela garrafa estão cheios. Estão. O verbo no plural. Por que o verbo está no plural? Porque o sujeito é composto, este copo e aquela garrafa são dois elementos, então são dois elementos claramente distintos, o verbo vai para o plural. Essa situação aí, que é a primeira situação, ela é tão simples que a gente geralmente mal passa atividade sobre
ela, mal passa questão sobre ela, que é muito tranquilo, certo? Na atividade de sexta-feira teve questão sobre ela, mas é muito tranquilo, pessoal. Ninguém erra isso. Dificilmente a gente erra esse tipo de concordância. Porém, o tópico 2 já tem uma situação que é um pouquinho mais complexa, que aí a nossa atividade lá do dia 29 foi exatamente sobre isso, né? É uma situação um pouquinho mais complexa. Como é? É assim, ó, a gente também tem um sujeito composto, ou seja, é um sujeito que tem mais de um elemento, só que esse sujeito composto, ele é unido pela palavra ou, certo? E aí, como é que eu vou fazer a concordância? Tipo, quem não está vendo aí, tem a minha tela em que eu estou falando e tem uma outra tela que a atividade, certo? Seria interessante que você clicasse aí em outra tela minha que está a atividade e fixasse essa tela, que aí você fica acompanhando a correção da atividade e os slides que eu vou colocar daqui a pouco também, certo? Então, a primeira alternativa aqui, ela diz assim, você ou sua mãe pode trabalhar na loja, pois lá não existe restrição de idade. Aí o verbo está sempre maiúsculo, que é para você ver o verbo em destaque, porque você vai procurar o sujeito, né? Sempre assim, vou procurar o sujeito desse verbo. Por enquanto, tudo aqui é a mesma situação, que é o tópico 2. Só que quando a gente tiver visto esse quadro azul todinho, vão ter muitas situações para você ver. Vixe, essa daqui é a situação 2. Essa daqui é a situação 11. Essa é a 7. Essa é a 6. E aí você vai vendo como é a concordância de cada uma delas. Certo? Então aqui, você ou sua mãe, é pode ou é podem? A pergunta aqui é essa. É pode ou é podem? Esse verbo, ele está correto assim no singular ou ele tem que ir para o plural? E aí, o que que o nosso livro aqui diz? Ele diz assim, ó, e o que que nós explicamos lá naquele dia? É assim, a palavra ou, ela pode ter dois significados. Existe o ou de inclusão, que é quando eu digo assim, ó, isso ou aquilo, dizendo que tanto faz um como o outro. Os dois. E existe o ou de exclusão, que é quando eu digo assim, ó, isso ou aquilo, mas eu estou dizendo que é um ou outro, não pode ser os dois. Ou é um ou é outro. Vamos ver aqui como é essa situação aqui. Ó. Você ou sua mãe pode trabalhar na loja, pois lá não existe restrição de idade. Esse ou aqui, ele é de inclusão ou ele é de exclusão? Alguém responde aí? Você ou sua mãe. Significa dizer que é as duas. Eu As acho que é duas é inclusão, né? Pronto, pronto. Thalita disse que era inclusão. Outra pessoa aqui que eu só estou vendo o Fzinho. É Giovana, pronto. Também respondeu que é inclusão. Lavínia. Todo mundo aí dizendo que é inclusão, aparentemente. Pelo menos que eu vi. Esse ou aqui, ele é de inclusão. Quando eu digo assim, ó, você ou sua mãe pode trabalhar na loja, pois lá não existe restrição de idade, eu estou dizendo que tanto faz uma quanto a outra. Então, é inclusão. Quando o ou é de inclusão, o verbo vai para o plural, certo? Ou de inclusão, verbo para o plural. Então, esse verbo aqui, pode, ele está errado. Não era para ser pode, era para ser podem. Você ou sua mãe podem trabalhar na loja, pois lá não existe restrição de idade. Então você vai marcar aqui incorreta, certo? Incorreta. A próxima diz assim: Pedro ou Henrique estará na minha casa hoje, mas na próxima semana os dois virão. Pedro ou Henrique estará na minha casa hoje, mas na próxima semana os dois virão. Nesse caso aqui, olha só, eu digo que Pedro ou Henrique estará, mas na próxima semana os dois vão estar. Se na próxima semana os dois vão estar, significa dizer que nessa não são os dois. Então é de exclusão. Exatamente, como Thaisa disse aí no chat. É de exclusão. Pedro ou Henrique. É um dos dois que vai estar. Então tá certo aqui, é estará mesmo. Porque quando o ou é de exclusão,
certo? Quando o é de exclusão, o verbo fica no singular. Estarão, estará, tá certo mesmo aqui, ok? Qualquer dúvida, pessoal, pode me interromper, viu? Próximo tópico diz assim, ó, para que essa medida seja aprovada, o professor ou a direção devem concordar. Aqui, claramente, eu estou dizendo que um dos dois tem que concordar, o professor ou a direção. Então, para que essa medida seja aprovada, o professor ou a direção devem concordar. Um dos dois deve concordar. Se é um dos dois que deve concordar, então não é para ser devem, é para ser deve concordar. Então, do jeito que está aqui, no plural, está incorreto, certo? E o próximo, o último aqui, diz assim: o cartão ou o dinheiro podem ser usados para o pagamento. Se você chega num lugar e a pessoa diz que o cartão ou o dinheiro podem ser usados, a pessoa está dizendo que os dois podem ser usados, não é verdade? Então, nesse caso aqui, esse ou é um ou de inclusão, não é um ou de exclusão. Eu não estou querendo dizer que ou eu uso o cartão ou eu uso o dinheiro. Eu estou dizendo que tanto faz, eu tanto posso usar cartão quanto posso usar dinheiro. Então, aqui também, desculpa, também está errado, não. Então, aqui também está correto, certo? Está correto, porque é podem mesmo, né? É um ou de inclusão, então, se é um ou de inclusão, ele tem que o verbo ir para o plural, certo? Então, pessoal, é isso. Essa foi a correção da nossa atividade lá do dia 29, certo? Quando for na quarta-feira, a gente faz a correção da outra atividade, que foi a atividade de sexta-feira, certo? E agora a gente vai dar continuidade aqui a outros tópicos. A gente viu só os dois primeiros. Na verdade, o primeiro é só para cumprir tabela. Ninguém erra, ninguém. É muito fácil esse primeiro. Esse segundo é que traz algumas confusões, certo? Pessoal, primeira coisa, entenda o seguinte: não tem como eu explicar aqui e você terminar a aula e aí você dizer assim, não, o professor terminou de explicar, eu lembro de tudo que ele me explicou. Não tem como, pessoal. Não tem, certo? Não tem. Então é por isso que o livro e o quadro azul, que eu repito, o quadro azul da página 25 e 26, eles são tão importantes. Porque você vai estar consultando isso aqui o tempo inteiro, fazendo atividade. Você vai consultar isso aqui. Próxima semana nós vamos ter as nossas avaliações globais, certo? A partir de segunda-feira é a avaliação de linguagens. Então, você vai consultar, na hora da prova, você vai consultar por esse quadrozinho aqui, certo? Depois do ensino remoto, não existe mais esse negócio de pescar, colar, não existe mais isso, né? Você pode pesquisar onde você quiser. Não tem mais isso, não tem esse negócio de pescar. O que é que eu penso só? Eu penso assim, você tem que pensar o seguinte: na hora de você fazer as atividades, você deve fazer a atividade, certo? Por quê? Porque é a forma de você aprender. O que muita gente faz? Que eu sei, é óbvio, a gente pode ser tudo, menos burro. A pessoa vai lá e pega as respostas de outra pessoa. Quando você vai ver, questões abertas estão exatamente iguais, de 3, 4, 5, 6 pessoas. Igual, escrito com as mesmas palavras. Tá estranho aí, né? Ninguém é tolo, a gente sabe que alguém ali pegou aquelas respostas de alguém. Por que isso não é legal? Porque é muito melhor você ir lá e tentar fazer. Porque, pessoal, o ensino remoto, do jeito que está aqui, ele já é complicado para a gente aprender. Se você pega e simplesmente pega as respostas de outra pessoa, aí babau, entendeu? Aí acabou. Aí depois você vai dizer, passei o ano e não aprendi nada. Sim, mas aí, colega, me desculpe, você passou o ano e não aprendeu nada, não foi por causa do ensino remoto. Foi porque você achou melhor simplesmente pegar as atividades de outra pessoa. Aí, o ensino remoto não tem nada a ver com isso. O problema é você, não é a sistemática do ensino. Não é. Convenhamos. Outra coisa, eu não lembro se foi na turma da manhã ou foi na turma da tarde que eu disse isso. Talvez tenha sido até nas duas. Mas eu vou repetir mesmo assim. Eu sei que eu disse na turma da manhã, porque eles foram
meus alunos ano passado, eu me lembro de eu tendo essa conversa com eles, na aula passada. Eu não sei, pode ser que eu tenha dito para vocês, pode ser que não. As minhas atividades, não sei se você já reparou, mas geralmente elas são atividades que eu elaboro, certo? Eu tenho uma ou outra questão, às vezes, que eu pego da internet, que eu adapto do livro, da internet, alguma coisa assim. Tem uma questão ou outra, mas geralmente eu elaboro as questões. Por quê? Porque eu pego a questão do livro, eu pego a questão pronta da internet e eu passo para você. Aí você vai lá, pesquisa na internet e está lá a resposta dada para você. Certo? Tá lá o Braille, tá lá meio mundo de site, e você vai lá e encontra a resposta dada. Não é legal. Não é legal. Então eu prefiro, para você não ter a tentação de ir pegar a resposta pronta, eu prefiro que você faça uma atividade que eu elaborei. Por quê? Eu elaborei, você não vai encontrar a resposta dela pronta, mas você pode pesquisar, você pode procurar. Pesquisar é uma coisa, simplesmente pegar as respostas é outra coisa. Quando você pega a resposta, você não sabe nem o que você está fazendo. Quando você pesquisa para ver se você encontra a resposta, se, eu encontrei essa informação aqui, essa informação me leva para a resposta. Ótimo, você está aprendendo. É assim que a coisa funciona realmente, não é verdade? Então, fica a dica aí, ok? Então, assim, não tem como a gente terminar essa aula aqui de hoje e você dizer, pronto, tranquilo, todos esses tópicos que o professor explicou aqui agora eu sei. Não, provavelmente você vai sair dizendo assim, eita, meu irmão, é muita informação, é muita coisa, eu preciso, pois é, precisa, você precisa pegar o quê? O quadro do livro e ir estudando por ele. Vai fazer a atividade, pega aqui o quadro, vai pesquisando, vai vendo, pergunta para alguém, pergunta para o professor, tenta fazer, tenta responder. E é assim. Eu disse hoje para a turma da manhã, que teve aula de português também, disse, pessoal, geralmente, quando eu estava no presencial, nesse conteúdo aqui, o que, que eu fazia? Eu passava um trabalho bem grande, com meio monte de questão sobre concordância verbal, depois que explicava todo o conteúdo. E aí dizia, pessoal, vamos passar 2 aulas aí vocês respondendo esse trabalho. E aí, sabe aquele trabalho que você fica aqui em grupo, que você chama um, chama o outro, pergunta outro, chama o professor explica isso aqui, aquela zoada medonha, mas aquela zoada que você está fazendo a coisa, era assim que funcionava. Por quê? Porque é assim que a gente aprende concordância verbal. São muitas regras. Não dá para a gente simplesmente memorizar essas regras. A gente tem que ir pesquisando, olhando, fazendo, comparando, perguntando. É assim mesmo, certo? Então, não se assuste se lá no final da aula você pensar, meu Deus do céu, é coisa demais. É coisa demais, realmente, mas dá certo, certo? Vamos lá, então. Tópico 3. Quem está acompanhando pelo livro aí, acompanha pelo livro. Quem não está, pode acompanhar aí pelo slide, que é o mesmo exemplo. Olha só o que diz aqui o tópico 3. Sujeito composto, nós já sabemos o que é sujeito composto. O sujeito composto é aquele que tem mais de um elemento. Como eu disse, a água, o copo e a garrafa estão cheios. Quem é o sujeito de estão? O copo e a garrafa. Esse sujeito é composto por quê? Porque ele tem 2 elementos, copo e garrafa, que é chamado inclusive até de núcleo, certo? As palavras principais desse sujeito são a palavra copo e a palavra garrafa. Quando o sujeito tem mais de uma palavra principal, ele é chamado de composto. Então, a gente tem uma situação que é o sujeito é composto, mas ele é finalizado por alguma dessas palavras aqui. Tudo, nada, nenhum, ninguém, cada qual, cada um. Quando isso acontece, mesmo o sujeito sendo composto, o verbo fica no singular. Você vai entender o exemplo. Olha só o exemplo. Tios, tias, irmãos, nenhum se organizou para comparecer à festa. Quem é o sujeito de se organizou? Tios, tias, irmãos, nenhum. Esse é o sujeito, certo? Só que é um sujeito composto? É um sujeito composto. Tios, tias, irmãos. Por que não é se organizaram? Porque lá no final, o sujeito composto é finalizado por uma dessas palavras aqui. Tudo, nada, nenhum, ninguém, cada qual, cada um. No caso aqui é a palavra nenhum.
então o verbo fica no singular, mesmo o sujeito sendo composto. Outro exemplo que está aí, ó, os cadernos, os lápis, os estojos coloridos, tudo lembrava os tempos de criança. Por que, que o verbo é lembrava no singular? Por que, que não é lembravam, já que é os cadernos, os lápis, os estojos coloridos? Porque lá no final tem tudo. Então é como se fosse assim, ó, o sujeito é composto, mas a concordância do verbo é feita só com essa palavrazinha. Tudo, nada, nenhum, ninguém, cada qual ou cada um. E aí essas palavras, todas elas estão no singular. Por isso que o verbo fica no singular. Ok? Então não importa, pode ser um sujeito enorme, com vários elementos, como é o caso aqui. No final tem tudo, nada, nenhum, ninguém, cada qual, cada um, verbo no singular. Show? Vamos para frente. Qualquer dúvida, pessoal, me interrompa. E eu insisto nisso porque minha tendência é de vou falando, certo? Às vezes falo rápido, então qualquer coisa. É por isso que eu às vezes dou uma paradinha, que é para não apressar muito, certo? Ó, outra situação de sujeito composto. Sujeito composto, pós-posto ao verbo. Professor, pelo amor de Deus, como é o negócio aí? Um pós-posto? Que diabo é isso? Pós-posto. Eu usei, pessoal, a mesma linguagem que está aqui no livro. Por quê? Porque aí eu digo aqui, explico, e depois você vai ver no livro, você já sabe o que é. E pode ser que eu diga de um jeito, aqui no slide esteja de um jeito, depois você vai para o livro, está de outro jeito. Vocês, não, o professor explicou, mas não é desse jeito, não. Então, eu estou usando do mesmo jeito que está no livro, certo? Que é para você entender, quando você for pesquisar no livro, você saber o que é. O que significa sujeito composto, você já sabe. Então, não vou explicar mais, não. Pós-posto ao verbo. Como é um sujeito pós-posto ao verbo? Pós-posto, pessoal, nada mais é do que depois, que está posto depois do verbo, certo? Existe o sujeito pós-posto e existe o sujeito anteposto. O anteposto é que ele está antes do verbo. O pós-posto é que está depois do verbo. O que é mais comum? O mais comum é o sujeito estar antes do verbo. A gente chama até de ordem direta. A ordem direta das frases em português é assim: sujeito, verbo, complemento. Você pode ver que esses exemplos anteriores aqui são sempre assim: ó, sujeito, tios, tias, irmãos, nenhum. Verbo, se organizou. E complemento, para comparecer à festa. Mesma coisa, os cadernos, os lápis, os estojos coloridos, tudo, sujeito, lembrava, verbo, os tempos de criança, complemento. Então a ordem é essa. Só que às vezes essa ordem é alterada e o sujeito vai para depois do verbo em vez de antes. Geralmente, quando isso acontece, a nossa cabeça enrola e a gente não consegue mais fazer a concordância. Por quê? Porque a gente está tão acostumado com o sujeito antes do verbo que quando o sujeito vai para depois do verbo, a gente fica confuso. A gente acha que não tem sujeito, a gente não identifica o sujeito mais, porque agora ele está depois do verbo, né? Mas é tranquilo, pessoal. Olha só a situação aqui. Ó. Eu vou dar o exemplo, depois eu explico, certo? Viajaram o pai e os filhos. Viajaram. Quem é o sujeito de viajaram? O pai e os filhos. Foram o pai e os filhos que viajaram. Então, o sujeito que viajaram é o pai e os filhos. Só que esse sujeito não está antes, ele está depois do verbo. Quando isso acontece, eu tenho duas formas de fazer a concordância, e as duas estão corretas. A primeira é, o verbo pode ir para o plural. Lógico, sujeito composto, a lógica é o verbo ir para o plural. Então, o verbo pode ir para o plural. Mas também tem uma outra forma de concordar, que é assim, o verbo concordar com o elemento mais próximo. O sujeito não é composto, então ele tem mais de um elemento. Eu posso fazer a concordância com o elemento que está mais próximo do verbo. Por exemplo, aí tem a segunda situação aqui, que também está correta. Viajou o pai e os filhos. Por que essa segunda situação está correta? Porque viajou, a concordância foi feita com o pai.
certo? Com o pai, que é o elemento que está mais próximo. Viajou o pai e o filho. Quem é o sujeito? O pai e os filhos. Então, a concordância pode ser feita no plural, porque tem dois elementos aí, é um sujeito composto, mas também a concordância pode ser feita no singular. Por quê? Porque eu posso concordar só com o mais próximo. Quem é o mais próximo? O pai. Entenderam a lógica? Então, a lógica é essa. Eu posso concordar com os dois e ir para o plural, ou eu posso concordar com o mais próximo. E aí, quando eu digo concordar com o mais próximo, veja o que eu estou dizendo. Ó, pode ir para o plural ou concordar com o mais próximo. Não necessariamente é no singular, não. Certo? Pode ser no singular se o elemento mais próximo estiver no singular. Ou pode ser no plural se o elemento mais próximo estiver no plural. Certo? Vamos para frente. É muita informação, pessoal. Eu sei. Eu fico falando, fico me lembrando. Meu Deus, uma hora dessa, o menino deve estar tudo aí doidando. Ou então, não, acho melhor dormir, porque eu não vou aprender isso nunca. Mas tenha calma, relaxa, que dá certo, viu? Ó, próximo tópico. Sujeito formado por nomes que só tem forma plural. Vixe, existe isso, professor? Ora, não, claro que existe. Existem palavras que só têm forma plural. E aí, como é que é feita essa concordância? Se a palavra só existe no plural, automaticamente o verbo vai para o plural? Não, certo? Por exemplo, existem nomes de lugar que só existem no plural. Vamos dar alguns exemplos aqui. Minas Gerais, só existe no plural. Não existe a Minas Geral e as Minas Gerais. Não existe, né? Minas Gerais, Estados Unidos, Emirados Árabes. São nomes de lugares que só existem no plural. Por exemplo, o rio Amazonas ou o estado Amazonas. Amazonas só existe no plural, não existe Amazonas, o lugar, né? Existe a palavra Amazona significando outra coisa, mas o lugar só existe Amazonas, o rio só existe Amazonas, certo? E aí, como é que é feita a concordância? Olha só o que diz aqui. Diz assim, ó, o verbo concorda com o artigo ou fica no singular se não tiver artigo. Não entendi, professor. Com o exemplo você vai entender. Olha só, o primeiro exemplo tem assim, ó, os Estados Unidos ficaram, verbo no plural, em segundo lugar no quadro de medalhas. O verbo está no plural. Agora, olha o outro exemplo. O Amazonas é um rio muito extenso. Aí esse outro já está no singular. Como é que pode? Não entendi. Vamos lá, então. A concordância é feita não com a palavra, mas com o artigo que vem antes. Por exemplo, no primeiro lá não era os Estados Unidos, então esse os está no plural, o verbo vai para o plural. No outro é o Amazonas. O Amazonas, o O não está no singular, então o verbo vai para o singular. Então a concordância não é feita com a palavra, porque a palavra sempre vai estar no plural, então não faz sentido você fazer a concordância com aquela palavra. A concordância vai ser com o artigo que vem antes da palavra, certo? Só que ele diz assim, ó, o verbo concorda com o artigo, ou fica no singular se não tiver artigo. Existem situações em que não vem o artigo. Por exemplo, o terceiro exemplo aí embaixo. Estados Unidos entrou em guerra com o Iraque. Ou então, a mesma história lá, Minas Gerais fica no sudeste do Brasil. Minas Gerais fica no singular, não é Minas Gerais ficam no plural, certo? Por quê? Porque não tem artigo antes. Não é as Minas Gerais, é Minas Gerais. Então, quando não tem artigo antes, a concordância é feita no singular. Do mesmo jeito que no exemplo aqui também, ó. Estados Unidos entrou em guerra com o Iraque. Não é Estados Unidos entraram em guerra com o Iraque. Por quê? Porque não tem artigo antes. E a concordância é feita com o artigo. Se não tem o artigo, o verbo fica no singular. Certo? Qualquer dúvida, me pare aí, me interrompe. Espero que você esteja acordado aí. Tome café aí, pelo amor de Deus. Café uma hora dessa é bom demais. Olha só. Esse aqui, pessoal, não se assuste não. Diz assim, sujeito formado pelo pronome que.
Como é, professor? O pronome que pode ser sujeito? Pode. Ah, o pronome que não tem significado de nada. Eu digo assim, fui eu que paguei. Esse pronome que não tem significado de nada. Como é que ele é o sujeito? Quem foi que pagou aí? Eu. Pois é. Na verdade, o sujeito de paguei é que. Por que a gente pensa que o sujeito é eu? Porque é o que vem antes do que, certo? Por isso que a gente pensa que o sujeito é o eu. E a concordância é feita desse jeito mesmo, com essa mesma lógica que você está pensando aí. A concordância é essa. Quando o sujeito é o que, a concordância é feita com o que vem antes do que. O que vem antes do que? Eu. Por isso que é paguei. Olha o outro. Foram eles que pagaram. Quem é o sujeito de pagaram? Que. Pronto, eu explico já, Giovana. Explico já. Eu explico já de novo. Esse é meu confuso mesmo, viu, pessoal? Esse é meu confuso. Foram eles que pagaram. Quem é o sujeito de pagaram? Que. O que vem antes do que? Eles. Então, por isso que é no plural. Fomos nós que pagamos. Quem é o sujeito de pagamos? O que é que vem antes do que? Nós. Então, a concordância é feita por nós. Toda vida que você tem que antes do verbo, assim, funcionando como sujeito, a concordância é feita com o que vem antes. E aí, veja só, pode ser que você diga assim, professor, eu não consigo visualizar que o que é o sujeito. Pois é, eu entendo, é porque o que ele é um elemento gramatical, ele não é um elemento que a gente chama de semântico. Ele não tem um significado claro, é uma palavra que não tem um significado claro. É diferente, por exemplo, eu dizer assim, a água está gelada. Quem é o sujeito que está? A água. É óbvio, né? Agora, o sujeito é que? Como assim o sujeito é que, se a palavra não tem um significado claro? Mas é assim mesmo, pessoal. É um significado gramatical. Esse que está servindo para relacionar. O eu aqui, ó, em cada um aqui, os três exemplos. O eu aqui, na verdade, é o sujeito de fui. Fui eu. O eles é o sujeito de foram. Foram eles. E o nós é o sujeito de fomos. Fomos nós. Certo? Então, na verdade, essas palavras que a gente pensa que são o sujeito do outro verbo lá, são, na verdade, é o sujeito do verbo que vem antes. Então, o sujeito é o quê? Mas aí, como o quê não tem significado nenhum, a concordância é o que vem antes. Pronto. Deixa eu pegar aqui esse exemplo. Foi o exemplo que você deu, Giovana. Você diz assim, que água gelada, o que seria o sujeito, então? Pronto, olha só. Nessa situação, é porque assim, a palavra que, ela pode ter várias ela pode ter vários significados, certo? Esse que a gente está usando aqui é um que é chamado de pronome relativo. Esse que você está usando aí, ele já não é um pronome relativo. Toda vida que o que começa uma frase, ele não é um pronome relativo. Entendeu? Então, nesse caso que você citou, ele não poderia funcionar como sujeito. Desse jeito aí. Que água gelada. Na verdade, a frase que água gelada, ela não tem nem sujeito. Porque para ter um sujeito, precisaria ter um verbo. O verbo é que é aquilo que precisa de um sujeito. Na expressão que água gelada, não tem verbo. Então, não tem sujeito, não precisa de sujeito. Entendeu? Agora, se eu disser assim, a água que você me deu, a esse que, a água que você me deu, esse que é um pronome relativo. Por quê? É sempre no meio. Esse que aqui, ele sempre vem no meio. Ele só é sujeito quando ele vem no meio. E aí, pessoal, a grande questão é, você não precisa se preocupar com isso aqui, porque ninguém erra essa concordância aqui, entendeu? Pronto, você fala já, Giovana. Ninguém é essa concordância aqui. Por que a gente explica o sujeito formado pelo pronome que? Porque o próximo tópico ele é um pouco mais confuso. Aí a gente usa isso aqui como exemplo, certo? Arrocha ou não aí, Giovana, qual era a pergunta? Então, o que tem que ficar no meio da frase, né? Para ele ser um pronome É, relativo. isso. Ele só é pronome relativo se ele vier no meio da frase lá.
Senão, ele não é pronome relativo. Ele pode ser outras coisas, tem mil e uma coisas, pronome interrogativo, tem mil e uma coisas, mas não vem ao caso não aqui, certo? Não vem ao caso. Vem ao caso a questão da concordância aqui, específica. Como eu disse, ninguém vai errar, porque ninguém vai achar assim, fui eu que pagou. Não, ninguém vai achar isso, entendeu? Fui eu que... Não, entendeu? Essa concordância aqui é uma concordância bem simples. Agora, essa próxima aqui, essa vocês vão achar um pouco estranho, provavelmente, certo? A vantagem é que existem duas formas de concordar, e as duas estão corretas. Mas tem uma delas que vocês provavelmente vão achar um pouco esquisito, que é assim, ó, quando o sujeito é formado pelo pronome quem. Aí o sujeito formado pelo quem é mais fácil a gente identificar. Por exemplo, se eu disser assim, quem fez o almoço? Quem é o sujeito de fez? Quem? Né? O sujeito de fez é quem? Quem fez o almoço? Tudo bem, sem problema. Vamos entender aqui, vamos ver aqui os exemplos e aí você vai ver. Ter calma com as situações, entenda a explicação primeiro. Olha só o que ele diz aqui. Ó. O verbo preferencialmente fica na terceira pessoa do singular. Então, existe uma concordância que é considerada a preferência, mas as duas estão corretas. Você pode usar as duas, sem problema. Só que tem uma que é considerada mais formal, que é essa. O verbo preferencialmente fica na terceira pessoa do singular. Já vou explicar. Mas é possível concordá-lo com o antecedente. Então a gente faz assim, ó. Quando o sujeito é o quem, eu posso concordar automaticamente na terceira pessoa do singular, ou seja, eu faço a concordância com o quem, ou então eu faço a concordância igual eu faço lá no que. Concordo com o que vem antes. Sabe o que é interessante? Interessante é que a gente já faz isso. A gente já faz isso intuitivamente. A gente já concorda com o que vem antes. Intuitivamente. Quer ver? Você me diga se não é. Qual é o mais comum? O mais comum é a gente dizer somos nós quem fica aqui esperando, ou é a gente dizer somos nós quem ficamos aqui esperando? O mais comum é o segundo. Esse é o mais comum da gente falar, mas os dois estão corretos, certo? Vamos entender por que, que os dois estão corretos? Olha só, o verbo aqui é fica, certo? Fica. Quem é o sujeito de fica? Quem? O sujeito de fica é quem, certo? Então, se o sujeito de fica é quem, eu posso concordar na terceira pessoa do singular, que é o mais esperado, que é a preferência. Quem fica? Agora o exemplo de baixo. Ficamos. Quem é o sujeito? É o quem também. A diferença é que eu posso concordar também com o que vem antes, que é o nós. E aí, em vez de dizer somos nós quem fica, eu posso dizer também somos nós quem ficamos. E isso só gera essa dúvida porque tem alguma coisa antes do quem. Quando não tem nada antes do quem, ninguém tem dúvida em relação à concordância, que é o terceiro exemplo. Eu só fiz o quê? Eu só fiz mudar a ordem. E aí ficou assim, ó. Quem fica aqui esperando somos nós. Ninguém vai dizer quem ficamos aqui esperando somos nós. Entendeu? A gente não diz isso. Por quê? Porque não tem nada antes do quem. Então, como não tem nada, a gente automaticamente já associa que o sujeito aqui é o quem. Certo? Então, existem essas duas formas e as duas concordâncias estão corretas. Eu concordo quem fica, quem vai, quem diz, quem foi, quem fez, ou seja, eu concordo na terceira pessoa do singular, ou eu concordo com o que vem antes. Fui eu quem fiz o almoço, correto? Fui eu quem fez o almoço, correto? Certo? Fomos nós quem fez o almoço, tá certo? Fomos nós quem fizemos o almoço, também tá certo. Somos nós quem fizemos, a concordância é feita com o nós fizemos. Fomos nós quem fez, a concordância é feita com o quem, também tá certo. Ótimo. Então, pessoal, é isso. Obrigado. Próxima aula tem mais aí.
certo? Como eu disse para você, tenha calma, que talvez sua cabeça esteja assim, vixe, eu não tô entendendo isso aí não, viu? Pode até ser que eu aprenda ainda, mas agora, no momento, eu não estou entendendo bem direitinho, não. Mas tenha calma, nós vamos fazer ainda atividade. Hoje não vai ter atividade, porque senão mistura muita coisa, certo? Mas a gente vai fazer atividade e tenha calma que dá tudo certo. E a prova que a gente vai fazer próxima semana, engancha, pois é, engancha, é desse jeito mesmo. A gente fica, meu Deus, é para cá, é para lá, não sei mais como é. Mas é assim, relaxa que dá certo, ok? A prova que a gente vai fazer na próxima semana é com consulta, lógico, você vai poder pesquisar e tal, né? Então, é mais tranquilo por conta disso. Reveja a aula, pessoal. Se precisar, vixe, não lembro muito bem isso aqui, vou rever a aula, reveja. Às vezes, você não quer ver a aula toda, adiante o vídeo e veja só aquela explicaçãozinha daquilo que você... Ah, eu lembro que o professor falou isso na aula, mas eu não lembro agora exatamente como é. Geralmente sempre eu boto o vídeo na eu boto lá no grupo o vídeo, certo? Então reveja a aula que vale a pena, ok? Eu vou deixar agora aqui no chat a nossa frequência, certo? Para quem estava aqui presente na aula síncrona, como eu disse, não vai ter atividade, certo? A atividade na próxima aula a gente faz. Próxima aula, quarta-feira. Ok? Vou deixar aqui. Na medida em que vocês forem assinando a frequência, vocês podem ir saindo. Uma boa tarde para vocês, uma boa semana. E quarta-feira nós estamos aqui de novo. Um cheiro.